Pronto, eu tenho 19 anos, nasci em Vila Nova de Famalicão. Neste momento estou a tirar a licenciatura em cinema na Escola das Artes da Católica do Porto. Lancei a primeira obra que mencionaram, que é Amor na Poesia, há 2 anos, em 2018, neste caso, pronto, há 3 anos. Depois lancei o ano passado, em outubro de 2020, A Casa, que são 2 obras de poesia, ambas editadas com a Chiado Books. E pronto, agora falando um bocadinho mais relativamente à pergunta que me fez, pronto, eu lancei a primeira obra há 2 anos com a Chiado Books. Entretanto, as coisas foram acontecendo, eu comecei a fazer várias apresentações, tanto em escolas como, por exemplo, em livrarias, em locais públicos em que era possível realizar essas sessões de apresentação. Por exemplo, a FNAC, a Bertrand, que pronto, que essas sessões eram realizadas e preparadas pela Chiado. Também realizei em várias escolas, sobretudo em Famalicão, o que me fez chegar a mais pessoas, neste caso de diferentes idades. Também participei em várias coletâneas da Chiado Books e não só, por exemplo, da Edições Vieira da Silva, da Cordel de Prata, etc. Várias editoras que me deram essa oportunidade de poder participar e pronto, expandir o meu trabalho literário, neste caso poesia, porque é o essencial que escrevo. Sim, Francisco, mas o que eu lhe estava a perguntar há pouco era o percurso que fez até aqui, ou seja, o que é que o levou ao Francisco a querer produzir a obra? Qual foi o gosto que teve já desde pequeno, que gostava de ler, que gostava de declamar poemas? Como é que chegou até ao ponto de querer mesmo editar um livro e ir Sim, com isso para a frente? a minha fonte de inspiração, certo? É isso? Certo. Ok. Pronto. A minha fonte de inspiração nem sempre foi a mesma, porque à medida que vamos crescendo e vamos aprendendo e vamos lendo, pronto, neste caso, e escrevendo e experimentando, vamos mudando as nossas perspectivas e visões relativamente ao que vamos aprendendo e retirando da vida em si, não é? Pronto. E o que eu posso dizer agora é que as minhas fontes de inspiração não são as mesmas que eram nessa época, porque eu nessa época não tinha bem a noção do que era o mercado literário em si, do que é que podia a editora podia fornecer ao autor. E pronto, neste momento as minhas inspirações, falando pronto, muito brevemente sobre neste momento, porque pronto, se calhar seria melhor começar pelo anterior, mas pronto, eu agora neste momento já não estou a viver essa anterior e por isso não posso falar com tanta certeza relativamente a essa fase. Mas as minhas fontes de inspiração quase sempre se basearam no mesmo, que é o facto de precisamente disso, que a vida e o processo de crescimento e de aprendizagem à medida que vamos vivendo é a própria fonte de inspiração que vamos retirando através de momentos, de experiências, de sentimentos e de várias coisas que só a vida nos pode dar. Mas pronto. A escrita surgiu muito no início da minha adolescência, surgiu no início do secundário, neste caso, que foi no 10º ano que tive a ideia de lançar o livro. Já tinha alguns poemas escritos, que estavam guardados e pronto, eu nunca me passou pela cabeça nessa altura que um dia viria lançar um livro e a seguir outro e ter essa ideia na cabeça, nunca pensei. Mas pronto, relativamente a essa fase inicial da adolescência, eu penso que foi uma fase complicada, como naturalmente é, porque todos nós jovens que vivemos na adolescência queremos encontrar-nos e descobrir mais sobre a vida e sobre nós, não é? E entretanto, eu, à medida que o tempo passava, comecei a escrever e não apenas a ler. Eu comecei a escrever várias histórias em prosa, foi assim que eu comecei a escrever, e depois comecei também por escrever poesia. E foi dessa forma que eu comecei a descobrir mais sobre mim e que eu penso que seja uma das melhores formas, aliás, uma das melhores formas de mais sobre nós e sobre o que nos rodeia, porque se escrevemos de uma forma mais detalhada,
aquilo que sentimos e vamos vivendo, o que vamos retirando lá está da vida e das nossas experiências. Mas pronto, penso que seja essa a minha principal fonte de inspiração e motivo de eu ter começado a escrever. Muito bem. Há pouco nós temos aqui uns vídeos que depois nós vamos querer passar no nosso programa. Só tinha uma pergunta. Há pouco falou que, pronto, hoje já tem 2 obras literárias, o que é muito bom, mas agora está a seguir o curso, né, de Sim, cinema. cinema. Ainda Sim. está a decidir para qual o caminho que quer seguir como carreira, ou vai fazer uma junção dos dois, porque na verdade, né, seguindo cinema, dá para Sim. ser guionista, né, escrever histórias e tanto mais por aí além. Ainda está a decidir ou já tem assim uma decisão clara do que quer seguir? Sim, eu já tenho uma ideia mais ou menos planeada do que pretendo para o meu futuro. Relativamente ao futuro, pronto, literário, pretendo então chegar mais longe e tentar chegar o mais longe possível como escritor e autor. Eh, e sim, gostava sim de associar este meu curso de cinema com as minhas capacidades literárias. Penso que seja bastante interessante, até porque eu já experimentei escrever vários guiões, não há muito tempo, um pouco tempo antes de começar a licenciatura em cinema, e sim, é algo bastante diferente em termos de processo de escrita, porque tem novas regras, formas diferentes de escrever o enredo, de formar uma história. É uma coisa totalmente diferente de se fazer. Mas sim, gostava de ter a minha vida literária e também de cinema, e então tentar associar a vida Exato. literária com a vida de cinema. Sim, gostava bastante. Ok. E nós temos um vídeo, não é? Claro. Que nós vamos ver e já voltamos à conversa, Francisco, está bem? Ok, ok, obrigado. Vamos então. Ok, estamos de volta. É verdade. Tivemos aqui a ver alguns poemas muito giros, não é verdade, E que Sara? fazem parte do seu livro A Casa, certo? Da casa, sim. O livro da casa é uma história, né, que fala de 2 pessoas bem distintas, não é verdade? Sim. Fala-nos um bocadinho acerca desse livro. Como é que surgiu a inspiração para esse livro? Porquê é que o fez? Sim. Eu se calhar começava, antes de partir para essa parte, começava por ler um poema que pertence à casa, precisamente. Esteja à vontade. Ok. Este chama-se Os Caminhos. As ruas do teu coração, cheias e tão vazias de amor, a chama arde no teu peito como a solidão que queima os nossos dias. E o teu coração desaparece, morre e anoitece em cada manhã que percorre sozinho por dentro de ti. As estradas do teu coração, desertas e escuras, são a razão da minha dor. Na vida, a única solução é ignorar o coração, dizem-me. Mas as paredes do teu coração têm o nome da minha saudade. Têm o teu nome que amanhece repetidamente em mim e que nunca me deixa entristecer. Não, pá, espetacular. Salva de palmas, Sara. Obrigado, obrigado. Nós tínhamos assim uma plateia de 10.000 pessoas, só que por causa disto do Covid a gente agora não se Exato. pode ter aqui. Mas pronto, eles têm o nosso apoio. Lá em casa de certeza também estão a apreciar assim, esta declamação. A Sara adora declamações de poemas, não é verdade? É verdade, é verdade. Então, esse faz parte do novo livro, não é? Tem o título A Sim. Casa. Fala-nos um bocadinho dessa nova obra, que saiu em 2020, certo? Sim, de outubro de 2020, sim. Sim. Portanto, esta obra, eu comecei a escrevê-la
antes desta fase toda do Covid, mas pronto, penso que se adapte muito bem. E passo a explicar, porque esta obra pretende então retratar a vida de uma pessoa, de uma personagem que não tem nome, é uma personagem de uma suposta história, que vivia numa casa sozinho, melancólica e que procurava por uma pessoa que pudesse, pela sua cara metade, uma pessoa que pudesse amar, que a amasse e em que se sentisse bem e em casa com essa pessoa. Então é importante referir que esta obra está dividida em passado, presente e futuro. Pronto, no passado é descrita a vida dessa personagem durante a solidão, em que não encontrou essa tal pessoa, e depois no presente começa com essa personagem a encontrar a pessoa que julgava ela ser a sua cara metade, a sua paixão. Entretanto, durante o presente vão acontecendo uma série de episódios e coisas que são descritas nos poemas. Eu não vou dizer o que é que vai acontecer, como é óbvio, Claro. mas, mas pronto, o objetivo é esse. E depois no futuro é pretendido então descrever outra vez os sentimentos dessa personagem, só que face ao que aconteceu no presente, não é? E as pessoas terão que ler para descobrir o que é que acontece realmente nesta história. Eu acho também curioso referir que eu dei-me ao trabalho de pôr os poemas numa ordem que descrevesse muito bem a história. E, portanto, por exemplo, o primeiro poema do passado começava com a história, não é? E o último poema do futuro acaba com a história, percebe? E vai assim sucessivamente, vai contando uma história à medida que vão ocorrendo os três tempos. E eles estão numa ordem supostamente para descrever essa história. Ok, maravilha. E esta obra já está disponível, não é verdade? Para quem Sim, quiser, sim. para quem quiser procurar, tem como título A Casa. E porquê que colocou este título neste novo livro? Porque a história ocorre numa casa, casa que supostamente habitam as duas personagens. Mas a E capa do é referido várias. a capa do seu livro, eu achei muito engraçada a capa, porque é uma máquina de escrever. Sim. O porquê Pronto, da eu vou máquina de explicar escrever então. na capa? Eu vou explicar. Eu, na altura, quando estava a trabalhar com a Chiado Books, na tentativa de arranjar uma capa que, que fosse associável à história, não é? Hum, eu já queria a máquina de escrever, só que a grande questão é que quando há uma imagem com a máquina de escrever, torna-se difícil porque, pronto, as imagens que estão disponíveis na internet são essencialmente casas abandonadas, pronto, são casas que não são habitáveis, dá a sensação de que ninguém mora lá. E então eu decidi arranjar uma máquina de escrever. E porquê uma máquina de escrever? Porque a máquina de escrever conta então a história. E os poemas estão essencialmente, quer dizer, estão totalmente escritos na primeira pessoa. E o que é que isso significa? Que a personagem principal iria escrever a sua própria história, que pronto, que é a história que está escrita no livro. É como se fosse a Uhum, pessoa a escrever, a escrever, exato, na máquina, exato. porque comprou essa máquina e foi ela que escreveu a sua história nesse novo livro. Sim, É Ok, verdade. E muito se nós bem. quisermos entrar em contacto consigo, se as pessoas quiserem entrar em contacto consigo, quiserem adquirir o livro de A Casa ou outro livro que você já tinha editado antes, como é que eles podem fazer isso? sim, pronto. Eu estou sobretudo disponível no Instagram, em Francisco Poesia. A página chama-se Francisco Poesia. Já tenho uma comunidade que, pronto, já trabalho no Instagram, que partilhar frases diariamente há 3 anos. Já somos mais de 2000 a ler e a partilhar e pronto, a ler Uhum. poesia que cada vez é menos lido, não é? Mas pronto, já somos mais de 2000 e pronto, as pessoas podem entrar em contato comigo, esclarecer qualquer dúvida, fazer perguntas, falar comigo simplesmente que eu respondo, sobretudo através do Instagram, porque é a página em que eu mais entro em contato com os meus leitores e partilho com eles o meu trabalho.